Olá! Nós estaremos iniciando agora a nossa aula sobre evangelismo infantil. Na aula de hoje, eu vou estar apresentando para vocês as 5 cores. E esse método também vem do Livro Sem Palavras, de uma instituição chamada APEC, que é a Aliança Pro Evangelização das Crianças. E as 5 cores, elas falam para a gente e nos ajudam a passar para as crianças a mensagem da salvação. Eu vou dizer para você quais são essas 5 cores. Primeiro é a cor amarela. Segunda é a cor preta. Terceiro, a cor vermelha. Quarto, a cor branca. Quinto, a cor verde. Essas cores vão nos ajudar a passar para as crianças a mensagem da salvação. Num evangelismo pessoal, que pode acontecer numa praça, na sua igreja, numa tarde evangelística. E você pode aproveitar esse método com as cores para ensinar as crianças sobre Jesus Cristo. Primeiro eu vou falar sobre a cor amarela para você. E essa cor amarela vai nos levar a um versículo. E o versículo dessa cor é o versículo João 3,16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta cor amarela nós vamos estar falando sobre Deus, Deus Criador, Deus Amor e Deus Santo e Perfeito. Espero que você esteja anotando por aí essas dicas, esse roteiro dentro da cor amarela. Então, nós já vimos que na cor amarela nós temos o versículo João 3,16. Nós vamos estar falando sobre Deus Criador, Amor, Santo e Perfeito. E, por fim, vamos dizer à criança uma frase de ligação para a próxima cor, que é a seguinte: lá no céu, o lugar santo e perfeito onde Deus mora, não vai poder entrar apenas uma coisa. E nós passamos então para a próxima cor. A próxima cor é a cor preta. E nela nós vamos lembrar sobre a escuridão do caminho daquele que não tem Jesus Cristo. E você pode pedir para a criança até assim: feche os seus olhos, imagine aí caminhar assim nessa situação, na escuridão. Assim é a vida daquela pessoa que não tem o Senhor Jesus. Nós vamos falar também sobre o pecado, sobre o que é pecado, sobre a natureza pecaminosa e sobre o castigo para o pecado. Então vamos explicar à criança que pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Isso é pecado. É uma definição simples e fácil da criança aprender. Depois nós vamos estar falando sobre a natureza pecaminosa. Vamos dizer à criança que todos nós já nascemos com desejos e vontades de fazermos coisas que não agradam a Deus. Isso é a natureza pecaminosa. Depois vamos falar sobre o castigo para o pecado, que é a separação de Deus para sempre. E isso nos faz lembrar o versículo dessa página, dessa cor. O versículo é Romanos 3,23, que fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos quer dizer separados estão de Deus, da glória dele. E isso nos faz lembrar agora a próxima página, que é a solução para esse nosso problema do pecado. E aí você faz a seguinte pergunta: criança, você acha que Deus queria ficar longe de você para sempre? E aí nós vamos agora para a próxima cor. A cor é vermelha. E o vermelho vai nos lembrar Jesus Cristo, o sangue que ele derramou na cruz. Na cor vermelha vamos falar sobre o sacrifício de Jesus, a vinda dele ao mundo e para que ele veio. Veio para nos salvar. E o versículo dessa página é: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Nesse versículo nós vemos que a missão de Jesus era vir ao mundo, morrer na cruz, perdoar os nossos pecados. E a gente fala também para a criança que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Depois de falar sobre Jesus, o sacrifício dele, a missão dele e por que ele veio para o mundo, que é para nos salvar, você vai passar agora para a próxima cor. E a frasezinha de ligação que você pode utilizar é: pelo que Jesus fez por você, os seus pecados podem ser perdoados. E o que você vai fazer agora? E aí você vai apresentar a cor branca. A cor branca vai nos lembrar que podemos ser filhos de Deus. E o versículo é João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu
nome. Então você vai expor para a criança que ela pode se tornar filha de Deus se ela receber Jesus Cristo como seu Salvador. Basta apenas isso, reconhecer que somos pecadores, que precisamos do perdão e que Jesus veio ao mundo para então nos perdoar. E assim, a criança poderá te dar uma resposta. E eu preciso te preparar, porque às vezes pode ser que ela diga para você que não, que naquele momento ela não quer receber o Senhor Jesus. E aí você continua apresentando a mensagem da salvação e lembra ela que é muito importante um dia ela tomar a decisão de receber Jesus Cristo como Salvador. Mas se a criança te disse sim, que ela quer receber Jesus como Salvador, você pode dizer para ela que naquele momento ela se tornou filha de Deus. E você faz uma oração com a criança ali naquele momento. Depois da oração, você parte agora para o crescimento. Agora que ela faz parte da família de Deus, ela precisa crescer no conhecimento dele. E isso me faz ir para a próxima cor, que é a cor verde, ok? No verde, vamos falar sobre o crescimento. Vamos falar que a criança precisa, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela pode fazer isso de algumas maneiras. Aí você vai explicar de forma bem breve que ela pode conhecer o Senhor pelo estudo da Bíblia e obediência à palavra de Deus. Ela pode conhecer ao Senhor orando, falando com Ele, se comunicando com Ele. Ela pode conhecer a Deus indo a uma igreja que fale sobre essa mesma mensagem que você apresentou para ela agora. E ela pode também se relacionar com Deus, falando dele para as outras pessoas, demonstrando que ele faz parte da vida dela e que agora ela quer apresentar, né, Jesus Cristo a todos que estão à sua volta. Essa então, pessoal, é a mensagem de salvação para as crianças através desse método das 5 cores, tá? Agora, na próxima parte do vídeo, eu vou estar fazendo com vocês, com uma criança, como se fosse ali real, para que você possa ter uma ideia de como funciona esse modelinho que eu te apresentei agora. Oi, tudo bem? Sim, Como é seu nome? Lorena. Ai, que nome lindo, Lorena. Eu tenho algo aqui, ó, para te dar. Você quer? Sim, Olha só o que eu tenho aqui para te dar. Que eu lindo. quero isso. Você quer? Mas antes de te dar, eu tenho que contar a história dessa pulseira. Você quer ouvir a história? Sim, Então vamos lá. Essa história ela tem essas 5 cores, Lorena. E a gente vai começar por essa cor aqui. Que cor é essa? amarelo. Muito bem. O amarelo me lembra uma coisa que brilha lá no céu de dia. O que é que brilha no céu de dia? O sol. Muito bem, o sol. E olha, Lorena, sabe quem foi que criou o sol? Quem? Deus. Deus, ele é criador. Legal, né? Sim, E ele também fez a Lorena. Ele fez a tia Vanessa. Eu sou Vanessa, nem me apresentei, né? Eu sou Vanessa. Então ele fez a Lorena, fez a tia Vanessa e fez a gente de uma forma muito especial. A Bíblia fala que Deus, ele é criador. Além de ser criador, ele é Deus amor. Já pensou? E a Bíblia diz pra gente, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo. Deus amou tudo que tem no mundo, inclusive a Lorena. Deus ama muito você, sabia? sim, Então, ó, Deus, ele é criador, ele é amor. E uma outra coisa que Deus é que ele é santo, perfeito. O que isso quer dizer? Que ele não faz nada de errado. Fala assim comigo, Deus Deus. não faz nada de errado. Muito bem. Deus, ele é santo, perfeito, Lorena. E ele tem preparado um lugar para a gente lá no céu, a casa dele, que é um lugar santo e perfeito. Mas tem uma coisa, Lorena, deixa eu te contar, que não vai poder entrar no céu. Fecha o olhinho aí. Fecha o olho. Consegue ver alguma coisa? Nada, só escuro. Só escuro, não é? Pode abrir. Deixa eu te contar, quando uma pessoa ela está longe de Deus, Deus ele é a nossa luz, ele tem um caminho claro para a vida da gente, sabe? Mas quando a gente está sem Deus, a gente está que nem na escuridão, quando a gente fecha o olhinho. Não consegue ver? Nada. Nada, não consegue ver nada. E essa próxima cor aqui vai me lembrar isso, quando eu estou longe de Deus, eu não consigo ver nada, é escuridão. E a escuridão me lembra, Lorena, aquilo que eu tenho em meu coração que é ruim. E isso se chama pecado. Olha, você é inteligente, viu? É pecado. Isso. Pecado é tudo que eu penso. Faz comigo.
É Tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço. De novo, pecado é tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Vou te dar exemplo, tá? Depois você me fala se você faz algum. Mentir É feio. é feio, é pecado. Desobedecer É pecado. é pecado também. Falar palavrão É pecado. é pecado. Colocar o pé na frente assim pro amiguinho cair, ops, dizer que é brincadeira. É pecado. É pecado também. Beliscar. É pecado. Uhum. Tudo Tem isso uma pessoa que me belisca muito. isso é errado, né? Não te deixa triste? É, mas ela não sabe de nada. Sabe de nada não? Não sabe que é pecado não, né? Uhum. Depois tu diz Ela é pra bebê. ela. Ah, ela é bebezinha. Ah, então você tem que perdoar ela, né? Uhum. Então, aí o pecado é tudo isso, Lorena, que a gente faz de errado, que não agrada a Deus. A Bíblia diz pra gente, lá em Romanos 3:23, que todo mundo pecou. Tia Vanessa, a Lorena. Você tem irmão? Sim. Pronto, seu irmão. Papai e mamãe tem? Tem papai e mamãe, não tem? Uhum. Também fizeram coisas erradas. Todos nós, não tem ninguém aqui que tenha feito tudo certo, somente Jesus Cristo, tá? Então todo mundo faz coisa errada. Isso é triste, não é, Lorena? Uhum. E a Bíblia conta pra gente que o castigo para isso é a gente ficar longe de Deus para sempre. Uhum. Será que Deus ia querer ficar longe de Lorena para sempre? Não, Deus não ia Ele querer. me ama. Ele te ama, isso. E a próxima cor, então, fala pra gente. Que cor é essa? Vermelha. Vermelha. Foi quando Jesus derramou o seu sangue para que o pecado de Lorena fosse perdoado. Para que o pecado da tia Vanessa fosse perdoado. E ele morreu aonde, Lorena? Na cruz. Na cruz. E ele derramou o sangue, Jesus derramou o seu sangue para perdoar o nosso pecado. Dizer assim, ó, Lorena, tá perdoada. E isso parece um T, a cruz, né? Uhum, Muito parece bem, muito bem. Mas, Lorena, Jesus ficou morto lá naquela cruz? Não. Ele orou. E ele ressuscitou. E isso O quer anjo levou ele pro céu. Aham. Isso quer dizer o quê? Que Jesus voltou a viver depois de quantos dias? Olha aqui. 3 dias. 3 dias. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E o sacrifício que ele fez por cada um de nós mostra que ele nos ama e que ele nos perdoa. E a Bíblia fala isso pra gente, que Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Lorena, agora, depois de ouvir tudo isso, depois de ouvir que Deus te criou e te ama, depois de ouvir que você tem pecado, e isso te afasta de Deus, e depois de ouvir que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue, essa cor aqui é qual? Branco. Branco. Branco de luz. Branco de luz. É. E o branco vai lembrar a gente que você pode se tornar filha de Deus. Que legal, hein? Olha, a Bíblia, lá em João 1,12, fala: mas a todos quanto receberam, ou seja, se Lorena receber, ela pode se tornar filha de Deus. Olha que legal, Lorena. Se você quiser que Jesus entre em seu coração, você pode se tornar filha de Deus. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Uhum. Sim? Uhum. Vamos fazer uma oração? Sim. Vamos, então. Repete com a tia Vanessa, tá? Eu vou dizer e você fala depois, ok? Sim. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero eu quero ser ser filha de Deus. filho de Deus. Abençoa Abençoa a minha vida. a minha vida. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Isso, Lorena. Jesus está onde agora? No meu coração. Muito bem, Lorena. Ele é o seu Salvador. Do. Muito bem. Lorena tá fera demais. Agora, Lorena, você entrou para a família de Deus. Você é filha de Deus. Já pensou nisso? Que legal? Uhum. Ó, e a próxima cor é essa última aqui pra gente terminar. Que cor é essa? Verde. Verde. Verde de crento. De coentro. Plantinha, né? Uhum. E a plantinha a gente coloca ela na terra, cuida dela para ela poder crescer. E a gente, para poder crescer na família de Deus, precisa fazer algumas coisas. Lorena, você precisa ler e obedecer à palavra de Deus, tá? Entendeu? Sim. Você precisa orar. Orar. Isso, e orar é falar com Deus. Muito bem. Como se fosse o seu melhor amigo, tá bem?
No final da oração a gente diz, em nome de Jesus, Amém. amém. Muito Deus bem. está em todo lugar do mundo. Isso em todo lugar. Em todo lugar. Aham. E você pode falar com ele em todo lugar. Em todo lugar. Isso. Tipo quando tivesse 1 bilhão. Uhum. 1 bilhão de Jesus. Aham. Tipo em todo. Ele é um só, mas está em todos os lugares, não é? Sim. Legal isso, né? Eu acho que ele tá aqui. Aí ele desaparece e aparece em outro lugar. Aí ele sai do lugar e aparece em outro lugar. Eu acho que é isso. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, tá bom? Então, se você dá um passo pra frente, ele tá. Ele tá. Se eu dou um passo para trás, ele está. Entendeu? Se você dá 1 bilhão de passos, Ele está junto, em todo o tempo ele está com a gente. E é importante a gente conhecer ele melhor. E a gente pode fazer isso através da leitura da Bíblia, da oração, indo à igreja. Também é uma forma da gente conhecer a Deus. Você conhece alguma igreja? sim. Isso, você pode conhecer mais sobre Deus indo à igreja. Outra coisa importante da gente fazer, Lorena, é quando Jesus está no nosso coração, a gente precisa levar ele para outras pessoas, contar dele para outras pessoas, falar de Jesus para outras pessoas. Por isso, a tia Vanessa vai deixar com você essa pulseira, porque quando alguém te perguntar o que quer dizer essas cores, Lorena, você já sabe contar, não sabe? Uhum. E aí você vai contar de Jesus para essa pessoa que te perguntou, combinado? O amarelo é o sol, Hum. a luz de Deus. O preto é a escuridão. O vermelho é o sangue que Jesus derramou na cruz. Uhum. O branco, Eu posso ser filho de Deus. Uhum. E aqui é Crescimento. Diz de novo, cresci. mento. Isso, muito E bem, aqui Lorena. é filha de Jesus. Isso, muito bem. Vamos orar para a gente encerrar esse momento? Senhor, muito obrigada por essa oportunidade com a Lorena. Abençoa a vida dela e o crescimento dela. Em nome de Jesus, amém. Amém.